Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30. Pedro e os outros discípulos haviam enfrentado a fúria das ondas e do vento durante toda a noite, quando Jesus apareceu para eles caminhando sobre as águas. Querendo provar a sua coragem a Jesus, Pedro fez uma declaração surpreendente: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aqueles eram mares revoltos e Pedro estava disposto a andar literalmente sobre o mar, porque estava olhando para Jesus. E isso deu-lhe confiança e coragem. Mas foi por algum tempo até que Pedro começou a afundar. E por que ele afundou? Porque tirou os olhos de Jesus e os colocou em outras coisas. A Bíblia nos diz: quando reparou no vento, ficou com medo. Infelizmente, as tempestades da vida podem ser assustadoras. Por exemplo, quando seu chefe lhe chama e diz que a empresa tem que reduzir gastos e o demite. Quando o médico lhe mostra os resultados dos exames e lhe dá más notícias. Quando um ente querido morre. Quando você abre uma carta de um advogado e ele lhe informa que você está sendo processado. Ou quando seu marido ou sua esposa lhe trai. Isso pode devastar você. E essas coisas podem fazer você desviar os olhos de Jesus. Porque onde o medo e o desespero reina, a fé é expulsa. Mas onde a fé reina, o medo não tem lugar. Fé e medo não se misturam. Se você caminha pela fé, o medo sai pela porta dos fundos. Mas se você convidar o medo para residir em sua vida, você deixará a fé distante. Pedro tinha fé. Ele tinha os olhos fixos em Jesus. Ele estava fazendo o impossível, mas ele começou a afundar quando olhou para o vento. O problema é que sempre que deixamos de focar os nossos olhos em Jesus, começamos a afundar em nossos problemas e preocupações. Por isso, se tem algo hoje que o fez desviar os olhos de Jesus, já aceitando a derrota, a morte ou o fim dos seus sonhos, esta é a sua oportunidade de, assim como Pedro, clamar a Jesus, e Ele com toda certeza te salvará e acalmará essa tempestade em que você está vivendo. Não perca a fé. Olhe sempre para Jesus. Que Deus te abençoe. Um excelente dia em nome de Jesus.